Flavinho, fala comigo, Flavinho. Diga, Patrícia. Você tá com uma camiseta diferente, deixa eu ver. Vira aqui pra mim. Ai, que camiseta linda! Camiseta da nossa grife, tá, monstrão? Que a gente vai estar distribuindo lá no Campus Drag Race. Isso aqui Ai, que é uma legal! prova que chegou. Legal, né, Patrícia? Olha! Isso, tem a nossa etiquetinha aqui, ó. Support your local, tá vendo? Ah, sim, que legal! Uma camiseta bem legal para você, que é nosso seguidor, que é nosso cliente, que vai estar lá, né, em Itatiba, nos dias 18 e 19 de abril, no Campus Drag Race. É isso aí, vão ter coisinhas lá. É isso aí, Patrícia. Ai, que legal! Ah, Flavinho, hoje é domingo. Não, hoje é domingo, dia de mexer na ratoeira. Não, hoje é domingo, dia de história. História? Dia de história, é. Dia de história. É, dia de Você quer uma história. história, é isso? Eu quero uma história. Eu tô mexendo na ratoeira, você quer uma história? Ah, mas ó, tem um café. Tem café. Sabe seduzir, né? Né? A bebida da sedução. Mas eu tenho mais uma coisa pra você. O que é? Pra te convencer. Pra contar a história, Aham, pra contar a tem que ser história tem que ser o quê? gente famosa? Gente famosa. Gente famosa, monstrão. Conta uma história agora. Uma história? Vamos sim, vamos lá. Uma história bem legal, bem legal. Que tal o rolê de Floripa? Ai, Meu primeiro rolezão. seu primeiro rolezão. Meu primeiro rolezão com a Black Sheep. Isso! Na verdade, foi meu primeiro rolezão e último rolê com ela, né? Primeiro e último? Primeiro e último, depois a gente, no decorrer, você fica sabendo. Ah, então conta. Vamos lá. Eu era DM, né? E eu tava sempre junto com o Amaral, né? Pra onde ele ia, eu ia junto, né? Aí tinha uma reunião de estado, 3 estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Curitiba. Onde ia ser? Lá em Floripa, naquela sede, sabe? Aquela sede maravilhosa lá no continente. Aí o Maraldo falou assim: Flavinho, tá afim do rolezão? Eu falei: tô, Maraldo, queria colocar minha moto na estrada com um rolezão da hora. Ele falou: então, vai ter reunião de 3 estados lá em Florianópolis, né? E o pessoal do interior tem o pessoal se programando para ir. Vamos? Eu falei: vamos de trem? Ele falou: lógico, de trem. Aí ele me falou qual era o plano, né? O Maraldo que organizava os trens dele também, tá? Os nossos líderes, eles organizam trens e sabem exatamente como é que funciona, tá? E aí o Maraldo me explicou qual é que era o rolê, né? Ele ia na quarta-feira, ele ia descer pro litoral, lá pro Guilherme, né? Na quinta, a gente ia ir para Curitiba, né? E na sexta a gente ia chegar em Floripa. Aí a reunião seria no sábado, rolezão, hein? e no domingo, direto para casa. Falei: fechou, Amaral, mas eu não consigo estar quarta-feira no litoral, trabalhando, né? Sim. Era um feriado. Ele falou: não, tá bom, Flavinho, a gente te espera quinta-feira, né? A gente sai de manhãzinha bem cedinho, você encontra a gente lá no litoral. E assim foi, né? Montei uma bagagem da minha Black Sheep, né? Inclusive eu tenho fotos desse rolê. A gente parado no pedágio, né? Aí eu desci pro litoral, achei a sede do Guilherme, sensacional, né? Aquela sede do litoral. Lá da sede estava esperando a gente estavam me esperando, né, pra gente sair. Tava o Guilherme, né? O Guilherme ia de picape, né? De cabine dupla, ia levar mais 4 caras. Foram com ele.
Ele tinha acabado de comprar essa moto aqui, ó, uma moto dessa, igualzinha. Ele deu na mão do Bandiomino, né, o nome de Bandiomino, deu na mão dele para ele levar. O Prestes estava lá, se eu não me engano. O Prestes estava junto. Foi o primeiro rolezão do Prestes também. Foi o primeiro rolê junto, né? O Caissara levou barraca e tudo, ele ficou acampado na frente da sede, foi muito louco. Ele, se eu não me engano, ele estava de Boulevard 800, alguma coisa assim. Não, Boulevard não, era Dragstar, era uma Dragstar. Uma Dragstar. Uma Dragstar. Aí tava todo mundo ali na frente da sede, né? Aí eu cheguei, se reuniu todo mundo, fizemos aquele briefing, ó. Maralder puxou o trem, né? Maralder puxando o trem, saindo por ali, ó, lá por trás, e saímos do fazendeiro, né? E subimos sentido Curitiba, né? Ô, que trem da hora, meu. Foi a primeira vez que eu peguei um trem da hora daquele. Maralder puxando, ó, dando mão e aquele trenzão atrás, e o Guilherme seguindo a gente de picape. Não, foi da hora. Que delícia, hein? Foi muito legal. Chegamos em Curitiba, né? Na quinta noite, né? Chegamos em Curitiba para dormir lá e juntar com o pessoal de lá, né? Nessa época o Brinco era diretor de lá, né? E era uma sede rasteira, assim, era muito legal. Alojamento, né? Era tipo duas casas assim, separadas, né? Mas fechadas pelo mesmo portão, se eu não me engano. Alojamento com área de convivência e tudo. E aqui do lado de fora, assim, ó, tinha uma área bem grande, né? O pessoal encostava as motos e tinha uma churrasqueira. E ali que a gente estava, a churrasqueira, ficamos lá um tempão, né? Eu já estava cansado, eu fui dormir, né? E o pessoal ficou ali, deu polícia e tudo. Nossa! Tinha, segundo o Brinco, na rua de trás tinha um militar de alta patente, ou era um desembargador, alguma coisa assim, que não gostava do clube, né? Então toda vez que chegava viajante lá, eles chamavam a polícia, porque, sabe, né? Fica ali, trocando ideia, churrasco, né? Música e tal, e incomodou o cara, né? Aí chamou a polícia chegou lá, bateram um papo com o cara, tudo, e viram que não tinha nada a ver, né? E no dia seguinte o trem saiu, nossa, já tava grande, né? Nesse trem o Chato tava junto também, tá? Ele dormiu na sede, deu um suporte legal pra caramba, o Chato, o Ovo. Tava tudo lá, né, meu? Aí juntou todo mundo, o Severino, né? Juntou todo mundo e ó, descemos ali pra Floripa, né? Que rolê! Onde o trem parava, cada posto de gasolina que a gente passava, tinha abutre, meu. E o trem ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. Até o Gordo de Floripa foi buscar a gente na estrada, ó, o Gordo. Olha! Foram buscar a gente na estrada. Aquele puta trenzão, nós entramos em Floripa, receberam a gente lá na sede. Antes de chegar na sede, né? Claro, a gente vinha de São Paulo, o tempo não estava muito bom, passamos em Curitiba e já tinha pego chuva, né? E aí de Curitiba para Floripa, imagina, você tá num trem gigante, cheio de diretor. Se o cara da frente não parar para colocar a capa, não é você que vai parar, meu. Siga o líder, Sim. E assim foi, né? Só que começou a chover, eu tava sem capa, tava só de bota. Que nós saímos de Curitiba, né? E não estava chovendo. Aí eu coloquei a parte de baixo da capa, de bota de chuva, né? Mas jaqueta de couro, colete, né? De couro e tal. E ó, então, começou a chover. Ninguém parou. Ei! Ninguém parou e chovia, viu? Chovia, a água descia aqui assim, ó. Depois que ela desceu aqui, ó, e molhou as calças aqui, ó, molha tudo por dentro. Acabou. E ó, os caras não queriam nem saber. Chuva, e ó, estrada, aquele trem gigante crescendo, né? Aí parou de chover um pouco, o trem encostou, nós almoçamos, né? Aí foi aí que o Gordo chegou, e os caras começaram a juntar. Entendeu? Vamos todo mundo junto. Imagina. Saímos do posto, meu. Batata, eu já tava todo molhado mesmo, não quis nem colocar capa, né?
Nós saímos do posto e começou a chover de novo. Nós chegamos em Floripa debaixo de chuva, né? Aí chegamos, ficamos na sede ali junto com todo mundo. Nesse dia eu conheci o Calil, né? Imagina, chegamos, né? Aí todo mundo recebeu a gente. Aí tinha um cara saindo da praia assim, ó, calção de surfista, fortão, né? Ele subindo e entrando na sede. Eu fiquei olhando e falei, que louco que é esse aí, né? Aí entrou, cumprimentou o Maraldo, tava o Maraldo, o Ferpa, né? Todo mundo numa mesa assim, né? A diretoria, né? E olhando assim, ele passou. Beleza. Ele passou, ele sentou na mesa. Quando ele sentou na mesa do lado do Ferpa, eu não entendi nada, sabe? Eu não conhecia o Calil, né? Sim. Aí aí o Calil levantou a mão, chamou um cara da facção, né? Lá de Floripa e... Ó, o cara, tá bucha. Ele foi lá dentro, pegou um copo assim, ó. Leite com chocolate. Todd. Tinha que ser Todd. Todinho. Um todinho. Todinho, todo mundo na mesa tomando cerveja, comendo marisco, essas coisas, né? Sim. Aí chega aqui, chefe, aquele copão assim, ó, leite com chocolate, Todinho. Falei, não acredito. Aí eu perguntei quem é aquele cara. Aí os caras falaram assim, não, é o Calil é diretor de estado. Falei, mentira. Ele falou, Calil é diretor de estado do Paraná. Pô, que da hora, meu, que da hora. Ele é de Paranaguá, nome de Calil. Que legal. Foi assim que eu conheci ele. Depois nós trocamos ideia, né? O Calil é muito inteligente, viu? O Calil é uma mente muito foda dentro do clube. Tenho todo o meu respeito, o Calil. Aí trocamos ideia ali. Aí o Maraldo falou assim, Flavio, consegui um hotel pra gente. Vai dormir com a gente? Falei, vou sim, né? Não tem condições, Maraldo, tô todo molhado aqui. Vou trocar de roupa, né? Tá bom. Aí vamos lá, eu era DM já, tá? Então eu tinha sempre tive 2 coletes. Então eu tinha um colete de estrada, um colete de couro, né? Colete dos rolê. E quando eu chegava, né? Eu sempre coloquei um colete de gala, né? Um colete jeans para receber os irmãos, claro. Né? Eles estão me recebendo lá, então eu tenho que me vestir com a minha melhor roupa de festa, meu colete de festa. É assim que eu sempre fiz. Entendeu? É aquele colete que tem a bandeira por dentro. Sim, né? Mas na época tinha uma outra versão, né? Inclusive essa aqui, ó. Era esse colete aqui, ó. Exatamente esse colete. Meu colete de ADM. Ai, que legal, Flavinho. Quem fez esse colete aqui foi o Silvão, né? Silvinho, né? O Nômade, porque era costureiro. Então ele fez um colete, né? Era o mesmo colete que eu tinha quando eu era... outro colete, mas o mesmo modelo, né? Quando eu era PP, né? Então a frente do colete, né? Você que conhece o clube sabe que essa bandeirinha quer dizer responsabilidade nacional. Eu era de São Paulo, parte capital, mas eu ajudava na nacional, né? Na época tinha a Liga, né? Nacional de Bikers, né? Uma invenção aí para extorquir os motoclubes, mas tudo bem. E o brasão, né? Como é que ele era lá atrás, né? O nosso 1%, nosso primeiro 1%, né? Estilo Outlaw. Foi muito legal, né? Esse era o nosso colete da época, né? Aí, como eu tinha um colete desse dentro da mala, né? Da mala, um saco, né? Enrolado com as coisas aqui, né? Na época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje de estrada, né? De o que levar, como levar, né? Pra não passar perrengue, eu passava muito perrengue. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Na época eu enfiava tudo dentro de sacos, né? E não é assim, tem que colocar um saco estanque, tem que isolar bem as coisas, porque se molhar você fica na mão, né? Foi o que aconteceu. Cheguei no hotel achando que eu ia colocar roupas limpas. Aí eu olhei, quando eu tirei de dentro, tá tudo molhado, tudo. Eu tinha um colete lá dentro, né? Um colete, uma calça jeans, uma camisa de agasalho, uma camiseta, uma meia, né? Pra trocar, né? E um tênis. Tudo molhado, não tinha nem o que fazer. Eu não levei chinelo, né? Cabaço, não levei chinelo. Falei, me ferrei, né? Tomei um banho e coloquei a mesma roupa molhada. E fui pra sede, né? Com o Maraldo, Briga, o Bandiomino, que tava no mesmo quarto com a gente. Fui pra sede, cheguei na sede lá, falei, Maraldo, eu vou dar um rolê aí, preciso comprar roupa, não dá pra ficar assim. Aí quem foi comigo
comprar roupa? Quem? O Jaime do interior. Lembra do Jaime que tinha um ônibus? É, ele mesmo, o Jaime e o Prestes, o Caiçara. O Prestes. O Prestes, ali a gente começou uma grande amizade, né? Aí o Caiçara foi comigo também, achamos uma loja surfista, né? Uma loja em praia, né? Era o que tinha aberto, né? Aí fui lá e eu comprei uma camiseta, uma camisa, né? De moletom preta para poder usar, né? E uma para usar por debaixo do colete molhado e um calção de puta, não tinha nada, né? O calção era um calção de banho, né? De surfista, e o calção ele era todo verde e amarelo. É o que temos para hoje, né? É o que tinha. Mas não tinha outras coisas? Tinha preto com vermelho, vermelho com não sei o que, vermelho com verde, vermelho com não sei o que. Era tudo vermelho. A única coisa que não tinha vermelho era esse calção verde e amarelo. Aí no meio do caminho, já ficava me zoando, né? Ah, Flávio, o Ferpa vai meter você no gancho. Eu falei, lógico que não. Eu sou o ADM do Maralda, quem pode me meter no gancho é o Maralda. Mas ele vai falar com o Maralda, isso vai pro gancho, ou o calção, cara. Eu falei, não esquenta a cabeça não que eu tenho um plano. Eu sempre tenho um plano. Sempre tenho um plano. Aí chegamos lá, né? Claro, tinha beira de praia, então tinha um monte de gente com calção de banho também. Então, sim. Passou desapercebido, né? Aí um belo momento alguém fala assim, ô Ferpa, ô Maralda, Ferpa, vocês viram o calção do Flavinho? Aí eu lá com o calção todo verde e amarelo, desse jeito, né? Aí o Ferpa olhou assim pra mim e falou, porra de calção é esse, Flavinho? Ah, eu molhei tudo, né? E eu fui lá comprar um calção e tinha esse aqui, ó, um calção da Liga. Ele olhou assim pra mim, calção da Liga. Liga. Eu olhei no colete aqui, eu falei, aqui ó, verde e amarelo, é pra combinar. É o calção da Liga. Ele olhou pra minha cara, ele deu uma gargalhada e falou assim, ah, Flavinho, você não existe, né? E rolou o rolê, né? Tanto que esse calção, anos depois, o Jaime me pediu, ô Flavinho, você tem aquele calção da Liga? Eu falei, tem, dá pra mim, cara. Queria guardar essa história, eu dei pra ele, tá comigo. Ai, que legal! E aí ficamos na sede, né? Que sede da hora, uma fartura, né? Aí montou, o Kiefer tava lá também, né? Sim. Aí montou você que conhece aquela sede lá do Continente, aquela sede da hora que era a pizzaria, né? Eu tenho história dessa sede, o trailer que conseguiu essa sede. Eles esticaram assim, ó, uma mesa, né, no meio da rua com as cadeiras, né? Aí sentou todo mundo ali naquelas cadeiras, né? E tem muita gente maldosa nesse mundo, né, moça? Então, às vezes você precisa se fazer de louco, tá? A mesa foi posta, né? E um diretor da época, tá, de São Paulo, claro, depois ele virou vice-presidente, virou diretor de estado, foi subindo porque era filho do Elson, né? Você sabe quem é. E ele não gostava de mim, nunca gostou, né? A gente sempre batia um papo assim, ele me via sempre como um cara muito inteligente, uma pessoa de alto risco para aquilo que eles pensavam, né? Sempre que teve um dia que a gente bateu um papo, né? E aí eu me revelei de verdade para ele, quem eu era, que eu era um cara muito inteligente. A gente estava trocando ideia, ele já era diretor de estado já. E a gente estava trocando ideia, aí ele pegou e falou assim, Flavinho, sabe que terra de cego que tem um olho é rei, né? Eu sou rei, papapá. E falando, né, que a gente chamava ele de príncipe, né? E eu falei assim, você sabe qual é o problema, Rafa? De quem dos reis que se tornam reis porque tem um olho, ele fala o quê? Porque quando ele começa a enxergar, ele vê em volta as pessoas que têm 2 olhos, tá? Então, não é assim. E eu tenho 2 olhos, tá bom, A partir desse dia aí, ele me viu, e sempre me viu, né, como uma ameaça, né, a tudo aquilo, porque eu construí o clube do passado, né, junto com o Maraldo, o Gordo, o pessoal do interior, sim, né?
E ele queria pagar toda essa história para construir a história da família dele, né? E não deu muito certo, né? Você sabe que o poder pelo poder não é assim, né? E ele não deixou uma mesa, uma cadeira para mim, sentado do lado do Maraldo, né? Que eu era o ADM, né? Mas aí eu sentei na frente assim, não tem problema não. Eu sou um cara muito... Eu saco muito rápido as coisas, né? Eu sentei ali, fiquei na minha humildade, né? Eu estava ali sempre para ajudar, né? Não para atrapalhar. Eu nunca quis subir como poder, né? E aí tinha um cara na mesa, né? Eu não me lembro se era um Nata ou se era um Prancheta, tá? Ele estava sentado na mesa, tá? Eu acho que era um Nata, que ele era diretor na época, alguma coisa assim. Ele levantou e falou assim, sacou a cadeira e falou, Flavinho, ó, senta aqui, ó. Ele botou a cadeira, pediu pro pessoal do lado, botou a cadeira do lado do Maraldo e me colocou ali, senta aqui, Flavinho. Eu sentei ali. Olha. E ele ficou em pé no canto da mesa. Poxa. Ele era o diretor do lugar lá, ó. Ah, sim. Né? Aí depois da reunião, a galera falou assim, vamos dar um rolê na ilha. Como assim? Eu tinha, sei lá, umas 50, 100 motos lá. Nossa! Tava lotada aquela rua. Fecharam a ponte da ilha. Foi muito louco. Aí eu montamos um trem, né? O Rafa não tava de moto, ó. Não tava de moto. E ele foi no busão, né? E ele pegou a moto do Calil emprestada. Aquela 883 com aquele guidãozinho assim. Muito louco aquela moto. E nós fomos dar um rolê na ilha. Que rolezão legal. Fiquei atrás do Kiefer. Fez o trem na frente, né? Eu fiquei atrás do Kiefer ali com o pessoal. Aquele trem gigante de Floripa. Nós fomos para uma praia. Vamos lá se eu lembro. Pronto, Praia Brava, tá? Ai, linda! Um rolezão, né? Aí depois paramos na Praia Brava. Você que é de lá, você sabe. Tem um meio fio assim, ó. E os caras colocam aqueles cones para ninguém parar ali e entrar nos estacionamentos que eles tomam conta, né? Pegaram um pedaço da terra pública e os caras, ó, eles alugam para você deixar seu carro lá, estacionamento, né? Aí aquele trenzão gigante chegando assim, aí o cara, vou ganhar um dinheiro. Aí o cara fez assim, ó, posso estar aqui, ó, posso estar aqui. O Rafa estava ali na frente junto com o Maraldo já encostou, todo mundo encostou, o Rafael, eu encostei aquela galera assim. Aí o cara falou, não, coloca lá dentro que eu faço um preço bom. Aí o Rafael falou assim, você não entendeu, tá tomado. Ele tirou os cones assim, ó, todo mundo tirou os cones, encostamos as motos tudo no meio fio. Aí o cara falou, não, tá bom, pode deixar aqui, eu tomo conta aqui. Aí o Rafael, não, você não entendeu, tá tomado, tá? Nós tomamos conta das nossas motos, tá? E não encosta, senão você vai tomar um pau. O cara ficou assim, ó. Aí juntou uns 4 caras daqueles que tomavam conta, né? Aí os caras quiseram crescer lá. Só demos PP pros caras, só. Aí os PP tomaram conta assim, o pessoal lá de Floripa, né? Os caras são foda, né? Aí tomaram conta daquele pedaço da pista ali, nós descemos pra praia. Ficamos lá na praia, que delícia! Aí nós voltamos, só que não voltamos pro mesmo lugar, né? Saímos ali, você precisava ver os caras ali, ó. Os caras todos com um pedaço de pau querendo bater na gente. Olha! Que novidade é a nossa cara. Mas não deu nada não, os caras só ficaram com raiva só. Como é que os caras iam extorquir dinheiro de, sei lá, 50, 80 butres? Sim. Os caras são tudo loucos, né? Acharam que iam estourar. Estourando sim. Aí o trem saiu dali, ele tava com ônibus, ele jogou o ônibus no meio feio, ele deu a volta lá embaixo, foi o caralho, meu. Aí dali a gente seguiu, né? E fomos por trás da ilha. Que rolê, né? Dormimos lá em Floripa, né? E no dia seguinte eu voltei, né? Voltou eu, Maraldo, Bandiomino e o Briga. Eu tava de Miss Borster Egg, né? Minha ovelha negra, minha Black Sheep. Não dava pra andar com os caras. Não dava. Naquele rolê, nessa volta, eu vi que eu
Se eu quisesse andar de rolezão, eu tinha que ter motão. Ah, mas 883 não é motão? Então, não é motão. É uma Harley, é uma delícia. Mas é limitado. Você quer moto para rolezão? É mecânica 1600, não tem o que fazer, né? É foguetão. Se você não tiver foguetão, não dá para andar. Aí foi aí que eu percebi, né? Que eu precisava trocar de moto. Ah, não dava, meu. Aqueles retão assim, ó, saindo de Floripa, indo no sentido Itajaí. Que é isso? Os caras andavam ali em Balneário. Não ver como é que os caras andavam naqueles corredores, meu. Tudo parado. E eu atrás tentando acompanhar. Não conseguia acompanhar de 883. Não dava. Quando começou a subir a serra, que eu encostei um pouquinho. Ah, mas depois também os caras deram mão, meu. Não conseguia acompanhar. Não conseguia. Ficava 100, 150 metros dentro dos caras ali. E quando eles percebiam que eu tinha ficado para trás, pá. Fazia tempo. Eu não conseguia acompanhar. Aí os caras tiravam um pouquinho de mão, encostavam, os caras davam de mão de novo e ficavam para trás. No Rodanel, antes do Rodanel, chegando aqui em São Paulo, né? Lá no Fazendeiro, né? O condomínio desceu para praia, né? E eu, o Briga e o Maraldo continuamos, né? Na estrada, subimos o Cafezal. E lá embaixo, né? A gente encontrou o Kiffer parado. Um pouquinho antes da entrada do Rodanel. Aí trocamos ideia com o pessoal do interior ali. E aí o Maraldo falou assim, nós vamos entrar no Rodanel, quem vai com a gente? Aí não ia ninguém entrar no Rodanel, né? Aí tava só o Briga, ele ia ir por fora, né? Ele não ia pegar o Rodanel, ele ia pegar Marginal. O Briga nessa época ele morava em Santa Isabel, lá para aqueles lados, né? Então ele ia ir por fora, né? Não ia passar por dentro da cidade. Aí no Rodanel, eu e o Maraldo pegamos o Rodanel. O Maraldo falou para mim assim, ó, eu vou sair na saída de Mauá. Eu falei, tá bom, Maraldo. E ó, imagina, a gente vinha de lá de cima, desde Floripa na chuva. E o Maraldo ia com aqueles capacetes, sabe, que abre aqui assim, ó. Ele gostava de viajar com o capacete aberto. Nossa. Entramos no Rodanel, um frio, uma garoa. O Maraldo é assim, ó, aquela Fat Boy branca, né? E de capacete aberto. Ah, eu tava do lado dele, né? Ali, ó, 120, 100, 120, nós entramos no Rodanel, aí nós curtimos um pedaço da estrada, né? Então, passou a entrada de Mauá. Já passou, cadê o Maraldo? E o Maraldo lá. Quando tava ali perto da cidade de Tiradentes, o Maraldo encostou, perguntou para mim, falou, viu, ó, entrada de Mauá já passou. Se passou, Maraldo, era a primeira entrada. Faz tempo. Saída, né? Lá atrás faz tempo. Ele falou, e agora? Como é que eu faço para sair daqui? Olha, ali na frente, né? É a última saída, aquela saída que, inclusive é a saída que a gente pega aqui, né, para sair na Aricanduva, né? Você dá o rolezinho assim e sai em Santo André ali atrás, né? Aí o Maraldo falou assim, eu vou sair aqui então. E o Maraldo saiu e eu continuei e subi a Jacupês, né? Fui para minha casa. Foi assim, puta rolezão de Floripa. Ai, que delícia! Mas que delícia de rolê. Em casa também, com as roupas tudo molhadas. Posso imaginar. Perdi tudo, eu perdi as meias, eu perdi a calça, eu perdi a cueca, perdi 2 camisetas que eu levei molhada. Ah, volta com cheiro de cachorro molhado, nunca mais sai. Não dá, né? Nunca mais sai. Mas eu ganhei, eu ganhei um moletom e ganhei o meu calção da Liga. O calção da Liga, verdade. Eu coloquei o jornal, um saco plástico, o moletom, a jaqueta e o colete para ir embora. Nossa. Mesmo assim, né? Tá tudo molhado, não ferrei, né? Aí eu coloquei a capa de chuva, mas é isso aí. Meu rolezão de Floripa foi assim. O dia que eu descobri que 883 não é moto de estrada, infelizmente. Moto de estrada, mostrou, mecânica 1600 para cima. Porque senão os carros passam por cima de você, né? Não tem jeito. Quer viajar tranquilo? Tem que ter motorzão debaixo das pernas, para você dar a mão e o bagulho crescer, né? Vai ter que fazer manutenção. Aquele papo que fala assim, manutenção se faz na estrada, mentira, a história se faz na estrada, tá? Manutenção se faz numa oficina, qualificado. Pô, imagina cada perrengue,
você passa na beira da estrada porque você não fez manutenção na sua moto, tá? Sim. E quem tivesse num trem com a gente, tá? E a moto quebrasse porque o cara não fez manutenção na moto, era gancho. Opa, Maraldo tava gancho. Sem dó nem piedade, tem que fazer manutenção na moto. Porque senão como é que você vai pegar a estrada, né? E outra, o destino de um é compartilhado por todos, né? Então se você negligencia a manutenção da sua moto, o teu destino ele é compartilhado por todos os outros, né? E não é justo todo mundo fazer manutenção e você não fazer. Aí a gente fica parado porque você não fez manutenção na estrada. Então quando ele via que era negligência, ó, puf, gancho pro cara. Era da hora. Os trem-bala, viajava com barata também. Puta, como era legal essa época. Minha época de efervescência dentro do clube, né? Foi muito legal. É isso aí. Essa é a estrada do Flavinho e Floripa. Ah, falando em Floripa, quer saber a história de como é que foi a sede? Quero! Então, chegamos lá, eu conheci o Trilha, né? O Trilha é muito louco, o Trilha, o Glê, Prancheta, os caras, né? Nessa época os anãozinhos estavam acabando de entrar pro clube, ele era PP. E foi nessa época, não, foi depois que eu voltei que eu encontrei os anãozinhos. E conheci os caras, né? Foi da hora. Aí eu perguntei assim, pô, meu, essa sede é muito louca aqui, né? No canto aqui. Aí ele falou assim, Flavinho, foi eu que escolhi essa sede. Eu falei, mentira. Ele falou, foi eu era diretor na época. Ele mostrou assim, e tinha aquela jaqueta de motoqueiro, né? Que fecha assim, né? Uhum. E ele cortou as mangas e fez o colete dele. Dentro assim ele tinha as tarjetinhas, né? Não era bordado, antigamente eram os pins, né? Ele tinha os pins tudo quebrado, né? Porque ele não era mais diretor, ele quebrava e colocava aqui assim, ó, por dentro. Ai, que legal! Louco, aí ele pegou e contou a história. Falou que eles estavam procurando, né? Uma sede. Sim. Né? E eles acharam. Esse lugar lá, ele era uma pizzaria antes, né? Ah, era uma pizzaria. Era uma pizzaria, só que não deu certo, né? E tava meio que abandonado. Invadiram a casa lá, tinha um monte de cara tomando conta lá da casa, né? Aí o Trilha falando que conversou com o proprietário falou assim, se vocês conseguirem tirar eles de lá e fazer uma manutenção no imóvel lá, e fizeram um acordo, né? Aí o Trilha falou assim, não, pode deixar comigo. Deixa comigo. Imagina o Trilha, loucão daquele jeito, o pessoal de Floripa. Com aquela vontade de uma sede nova, de uma sede da hora, e uma sede da hora, né? Deles. Deixa comigo que eu tenho um plano, né? Passaram numa... O Trilha me contando, né? Sim. E passaram num restaurante, né? E falaram assim, veio tantas marmitex pra gente, refrigerante de 2 litros, né? Umas garrafas de pinga, aí compraram tudo, né? Levaram, chegaram lá na sede, os caras invadiram a sede, os caras tudo assim, ó. Os caras tudo loucão. Falou assim, é o seguinte, tá aqui, ó, a última refeição de vocês, tá? A partir de amanhã, esse lugar aqui é a sede dos Abutres. Amanhã de manhã eu vou vir aqui com a galera e eu não quero ver ninguém assim. Ninguém! Os caras tudo loucão, daquele jeito, preparado para tudo. Os caras fizeram a refeição, os caras foram embora, né? Sim. De manhã, no dia seguinte, os caras chegaram lá, tava tudo vazio. Aí Nossa! Tava tudo vazio, é o respeito, né? Sim. O Floripa é foda, meu. Aí olharam lá, saiu tudo destruído, aí os caras bolaram um plano e reergueram. Foi assim que eles conseguiram aquela sede. Verdade. Parabéns pro Trilha. Olha, eu não sabia dessa história. Muito legal. Tem histórias fantásticas naquela sede. Vou ver se eu resgato umas fotos para colocar aí no fechamento, para você ver como é que era aquela sede de Floripa. Puta, que sede legal. Vivi grandes histórias lá, a partir desse momento, né? Por causa da recepção. Sim. Você é bem recepcionado nos lugares e eu voltei muitas vezes lá, né? Para conhecer, explorar a região lá. Até fiz um rolê uma vez com o Pato. Fui lá na sede do Arthur, que rolê legal. Mas essa aí, ó, é uma outra história, tá bom? Isso aí é bom domingo, espero que você tenha gostado, tá? De mais uma história do Flamengo Mecânico, que é essa então, o rolê de Floripa, quando eu conheci o Calil, né? Quando eu conheci
O Dele, o Marinho, os caras são sensacionais. Parabéns pra todos vocês, vocês moram no meu coração. Bom domingo, segue o jogo. Quando mexer na minha moto, no café fechou. É isso aí. No braço, tatuagem, nas costas, um brasão, no peito, abutre leva, história e sedução. A moto é companheira, a estrada uma paixão. Abutre voa livre, é força e união.